Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Esse é o canal GB Cutelaria. Meu nome é Gilson e estou aqui com a Patrícia da JP Abrasivos e vamos trazer mais conhecimento para vocês sobre abrasivos. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, dê seu joinha, também deixe seu comentário e, claro, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, seus grupos do WhatsApp, principalmente de cutelaria. Patrícia, seja bem-vinda novamente ao canal. Obrigada, Gilson. Sobre o que vamos falar hoje? Para quem não me conhece, quem está vendo esse vídeo a primeira vez, eu sou a Patrícia Santos, sou promotora técnica da JP Abrasivos. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa bem importante, que tão importante quanto o grão da lixa é o costado da lixa ser utilizado. Então a gente vai falar sobre costado e sobre emenda. Sobre emenda também. Exatamente. Então são dois temas que é bem importante. Por quê? Porque às vezes a gente se apega ao grão. Quero usar uma lixa de grão cerâmico para desbaste. E daí ele coloca uma lixa de grão cerâmico para desbaste numa mesa de integrais com um costado extremamente rígido. E o que acontece? A lixa estoura. Eu digo isso por experiência. Então assim, eu preciso fazer, botar pressão numa lixa e daí compro uma lixa com costado flexível e a lixa cede. Ou não consegue colocar pressão, por quê? Porque a emenda fica batendo ali, marcando Sim. tudo. Então, gente, tão importante quanto o grão da lixa é o costado da lixa. É 50% da lixa é o costado. E vocês vão descobrir algumas coisas assim, ó. Um grão, ele é bom porque às vezes ele tem um costado bom e aquilo dali ajuda no processo de remoção. Então, o costado ajuda na remoção e ajuda no acabamento. Então, por isso que a gente vai abordar essa parte do costado de lixa. Show de bola. Então não adianta só saber qual o grão que você vai querer, se é zircônio, cerâmico, óxido, alumínio. Tem que saber também o tipo de costado para o trabalho que você vai executar. Ele na verdade ajuda o quê? Na questão de rendimento. Às vezes um costado vai dar toda uma diferença no rendimento ou no acabamento de uma peça. É isso que a gente vai falar agora. Aqui na mesa a gente tem vários tipos de costado de lixa. Eu vou falar sobre os principais e os mais utilizados na cutelaria e que fazem toda uma diferença. Tá? Porque, como eu disse, tem costados de lixa que ele vai ajudar no processo de desbaste, porque precisa daquele costado mais rígido, e tem processos que precisam de um costado mais flexível. Então, vou apresentar agora o costado mais convencional, que é o costado de algodão. Isso aqui é um costado de algodão. O costado, quando eu falo, é o pano que é feito a lixa, tá? Ele pode ser ou em pano ou em papel. As lixas folhas geralmente são feitas em papel. E as lixas em cinta são feitas em pano porque o papel ele não aguenta velocidade. Com exceção das lixas de madeira, que são muito longas, aquelas lixadeiras grandonas no mercado moveleiro, tem lixas de papel, mas aí a velocidade é bem baixinha. Então, naquele caso, sim, são lixas largas, compridas. Lixa curta, com velocidade usada na cutelaria, pano. Então, ela pode ser em algodão. Esse é uma lixa em algodão. Esse costado aqui é um costado semi-flexível a rígido. Quando eu falo rígido, é quando tu não consegue dobrar o pano sem quebrar o grão, ó. Esse aqui já é ele é um costado semi-flexível. Quando usar essa lixa aqui? Sempre que tu precisar de um pouco de apoio, sem muita flexibilidade. Então fica a dica do costado de algodão. Esse daqui também é um costado de algodão. Tanto esse quanto essa daqui. Qual é a diferença desses dois costados de algodão? Que isso aqui é um costado de algodão extremamente flexível. Quando usar isso aqui? Processo que exige contorno. Tem que fazer um contorno no cabo, tem que fazer um contorno numa peça, precisa fazer um leve apoio. Aquela lixa ali de costado mais rígido não vai fazer isso, porque vai apoiar e aí o que ela vai fazer? Ela vai arredondar ou ela vai marcar o canto. E essa daqui não, essa aqui vai conformar. Se tu precisar fazer um dentinho de um garfo, ele vai entrar e vai fazer o dente do garfo, sem perder a geometria. Então, para isso, é usado lixas de costado flexível. Essa aqui é uma J-Flex, que é o que a gente tem hoje de mais flexível no mercado. Ela é um algodão que foi passado por um processo de flexibilização. E essa aqui também é um costado F, ó. Esse é um costado J, esse é um costado F essa aqui é da VSM Cerâmica e essa aqui em óxido alumínio da Clenspor. Então, não quer dizer que não existe lixa cerâmica flexível. Existe sim, assim como existe lixa em óxido alumínio flexível. O que vai mudar é esse costado que vocês precisam. E aí nós partimos para um outro tipo de costado, que é essas duas lixas aqui, ó. Costado semiflexível. O que é o costado semiflexível? Ele fica entre aquele costado flexível e entre o costado rígido, que eu vou mostrar para vocês depois. Ó, essa lixa aqui é uma lixa cerâmica semiflexível e essa é uma lixa zirconada semiflexível. Por que isso? Tem um processo especial na cutelaria, por isso que nós trouxemos essas lixas para cá, que é o processo da mesa de integrais. O
processo da mesa de integrais tem aquele rolete bem fininho, que aquilo ali é a dor de cabeça de nós, fabricantes de lixa, porque é onde o que acontece? Ela levanta a nossa emenda, porque ele vai fazer isso aqui, ó, e ele vai levantar. Então, se a lixa for uma lixa rígida, ela não vai conformar com aquele rolete e ele vai levantar e vai estourar a lixa. Então, por isso que foi trazida essas duas lixas, lixa cerâmica de costado semiflexível e lixa zirconado de costado semiflexível. A cerâmica começa a partir do grão 60. Hoje a gente tem linha grão 60, mas depois vai ter 80 e 120 disponível. E a zircônio da Cleans por 80, 120 e 240. Para uso na mesa de integrais. Pode ser utilizada para outros setores? Sim, mas a gente trouxe em específico devido a esse problema. Então, assim, é importante ter esse costado para evitar estar estourando lixa. E agora nós vamos para as lixas de poliéster. Ó, isso aqui é uma lixa de poliéster. Quanto mais pesado for o poliéster, eu gosto de indicar para cutelaria costado X, que é esse poliéster aqui. Mas também é disponível o costado Y. Quanto maior a letra, mais duro é o costado. Então, isso é uma coisa importante. Às vezes o pessoal compra... Deixa eu mostrar uma da Cleans por aqui, ó. A da Cleans por é um costado Y, tá? Quer dizer o quê? Que o costado é mais rígido. Quanto mais rígido, menos ele vai conseguir passar para o processo de contorno, porque a emenda vai estourar. Só que em contrapartida, no processo de desbaste, todo o apoio do grão e da resina está no costado. Então, quando for um costado duro, ele vai apoiar mais, ele vai dar mais rendimento na lixa. Então, sempre que houver processos de remoção e que não precise de contorno, eu recomendo usar lixa com costado de poliéster. Aí pode ser um costado X, pode ser um costado Y, pode ser... deixa eu ver aqui. Aqui tem uma X, ó, também... cerâmica, não importa o tipo de grão cerâmico, mas com costado de poliéster. A gente também tem a zircônio, ó. A nossa zircônio, ela é costado de poliéster. Por isso que eu falei que ela pode ser utilizada para processo de remoção os grão grosso, tipo grão 24, grão 36, porque o costado é poliéster. Agora, se for para mesa de integrais, aquilo que eu falei para vocês, a lixa de costado de poliéster, ela não vai conseguir passar pelo rolete, porque olha o que vai acontecer. A emenda vai levantar. E aí é onde a emenda vai estourar. E vai estourar com razão. Tá? Porque ela não vai aguentar essa volta que a lixa acaba fazendo. Tá? Então, essa é a questão da lixa de costado de poliéster para costado de algodão. Processo de remoção, costado rígido. Processo plano, costado rígido. Contorno, lixa com a lixa flexível, processo assim que eu preciso de um pouco de apoio, um pouco de contorno, semiflexível. Então são esses três tipos básicos de costado. E para os três tipos tem lixa tanto em óxido de alumínio quanto lixa cerâmica, tá? Ó, as lixas aqui também de acabamento, ó, se forem ver, é tudo costado de poliéster. A própria Norax é costado de poliéster. E aí depois a gente tem os costados de manta. O costado de manta sempre vai ser rígido, porque ela precisa de resina para segurar, então ela sempre vai ser rígida também. Não vai ter um costado de manta flexível, porque tu precisa de apoio para fazer o polimento. Geralmente as peças que não têm contorno de polimento precisa de apoio. E as tradicionais, costado de papel. Aí a lixa pode ser papel impermeável, porque é lixa d'água, porque ela pode ser usada com óleo, com água, por isso lixa d'água. E lixa seco foi desenvolvida para o mercado moveleiro de chapeação, onde não há uma necessidade de trabalhar molhado. E adaptada, o pessoal usa bem na cutelaria por causa disso. Não precisa usar com processo de lubrificação, até porque o papel dela não é impermeável. Então, se acabar acontecendo de querer usar ela molhada, ela vai começar a se desmanchar toda. Aí eu recomendo usar lixa d'água. Então, sobre costado, basicamente era isso. Tá? Então, tão importante quanto o grão é o costado da lixa ser utilizado. Vou falar um pouquinho sobre a parte de emendas de lixa. Uma coisa bastante importante também é a questão da emenda. Eu trabalho hoje, nós trabalhamos na JP com emendas, todo o mercado de cutelaria com emenda com Myler. Existe outro tipo de emenda que é uma emenda sobreposta, mas nós não trabalhamos por causa da questão de aquecimento e por causa da questão de tração. Então ela não aguenta tanto tensionamento. Eu trabalho hoje com praticamente 4 padrões de emenda. Aí vocês vão receber uma listinha e vão ver assim, mas essa lixa tem a fita azul, essa outra tem a fita verde, a outra tem a fita vermelha. Por quê?
Esse produto utilizado aqui na emenda, ó. Cadê? Ó. Essa fitinha aqui, ela se chama Myler. Se o pessoal não sabe o nome dessa fitinha, ela é Myler. O que acontece? Cada fita dessas, ela tem uma resistência ao desbaste e tem um tamanho, tem uma espessura. Por que a gente tem esse cuidado? Para que não coloque uma fita dessas grossa numa lixa fina. Então, por quê? Porque vai ficar, a fita vai ser mais grossa que propriamente encostado à lixa. Então, tem essa questão. E assim, eu também não posso colocar numa lixa dessas, grão 50 ou grão 36, num costado extremamente pesado, rígido, uma fita fina que ela não vai aguentar. Por causa que ela precisa aguentar o poder de desbaste. A gente já sabe que quem vai usar um grão 36, um 40, um 50, vai fazer processo de remoção. Então, não tem cabimento a gente usar uma fita fininha que não vai aguentar. Hoje nós trabalhamos com Myler verde, que são para lixas com costados extremamente robustos, costados pesados e para processo de remoção pesada. Depois nós trabalhamos com a fita azul, que ela começa geralmente a partir do grão 60, com lixas também com costado de poliéster. E a partir do grão 80, nós usamos essa fita aqui, que é branca. Na verdade, ela é branca. Ela tá assim, avermelhada, que parece meio rosada, por causa do nosso catalisador que nós utilizamos para cola. Então, aí fica um pouquinho manchado. Às vezes vocês podem olhar aqui numa lixa, ó, vou mostrar aqui. Ó, essa aqui é com... Ó, essa fitinha é bem fininha, essa aqui é fita de acabamento. Já é um Myler de acabamento, porque ela tem que fazer essa dobra aqui, tem que ser mais flexível para poder acompanhar a lixa. E às vezes fica esse vermelhinho em cima da lixa aqui, que às vezes o pessoal acha que é manchado da cola. Não é, gente, isso aqui na verdade o que acontece. Quando tu faz o processo de emenda, por mais que tu cuide a cola, e as lixas mais finas acontece mais isso, acaba, quando tu vai prensar ela, de sair um pouco a cola. Vou explicar bem rapidinho como funciona, que às vezes o pessoal tem dúvida como é que é feita uma lixa cinta. Para nós, elas chegam em bobinas. Tá? Bobinas, quando eu falo em rolo, elas vêm importadas da Alemanha para nós. Hoje, nosso produto praticamente é alemão. Então, ele vem importado da Alemanha em rolos de 1.500. Quase minha altura. Minha altura, assim, tá? Nunca tenho 1,5 m, eu tenho um pouquinho mais de 1,5 m, mas quase da minha altura. Ele é desbobinado na fábrica, em rolo de 300, e a partir de rolo de 300 nós fazemos as cintas. Nós esticamos ela na medida numa mesa, com a medida de cada cliente, é cortado num ângulo. Hoje, para a cutelaria, nós trabalhamos com esse ângulo aqui, que é um ângulo que se adapta bem, porque um ângulo muito deitado é mais para as lixas mais longas, e um ângulo muito fechado, ele atrapalharia, ia ficar caindo da... Isso é um dos motivos que às vezes acabo comprando lixa de alguns lugares, e o pessoal trabalha com um ângulo muito fechado, e aí o que acontece? A lixa começa a desviar e cai, ela não consegue obedecer o sentido de giro da lixadeira. Então, a gente tomou bastante pau nisso aí no início. Quando a gente entrou na cutelaria em 2015, a gente teve que adaptar muito essa questão aí para poder entender o processo, porque muda um pouquinho a questão de ângulo de emenda. Então, assim, ó, a lixa ela é esticada, depois ela passa por uma máquina onde que ela é asperado o grão, asperado o costado aqui, parte de trás do costado, e porque tem que tirar a resina dela e tudo mais. Vai para o processo de colagem, onde é passado cola na lixa e no Myler. Tem um tempo de cura de cada lixa dessas obedece um tempo de cura, não é o mesmo tempo de cura de uma lixa de poliéster para uma lixa flexível, então tudo isso tem bastante cuidado. Depois ela vai para uma prensa lá de sei lá quantas toneladas a nossa prensa, mas é uma prensa bem grande. Elas são prensadas ainda na largura de 300, são prensadas, tem o tempo de prensagem, as prensas têm tempo também, cada lixa tem um tempo de prensagem para não ficar mal prensada. E aí depois ela é desdobrada numa fatiadora. E aí tem clientes que usam em 75, em 50, e aí cada um obedece o padrão de corte, fatia ali as lixas. Por isso que às vezes tem muitos fabricantes que vendem na quantidade da largura do seu rolo. A gente fazia isso no início, quando nós entramos na cutelaria, nós vendíamos também, obedecia essa regra, que nem nosso rolo é 300, vender uma lixa de 50 de 6 em 6. Só que o que a gente começou a perceber? O pessoal que está iniciando não tem condições de comprar, eu vou precisar no mínimo de 4 grãos de lixa. Aí tu imagina eu ter que comprar 6 de cada grão. Para quem está iniciando era um valor muito alto. Então,
coube a nós, como convertedor de lixa, ter um pouquinho mais de empatia e poder facilitar isso. Hoje nossas lixas são vendidas uma a uma. Se ele quiser comprar uma lixa de cada uma, tanto na loja física lá em Canoas, no Rio Grande do Sul, quanto com nós, o virtual, tem medidas, tipo a medida de 2 metros de cutelaria, a medida de 1.200 é vendida uma a uma, que é para poder facilitar, principalmente porque o iniciante, ele vai comprar uma, vai sentir, vai ver como é que é, vai experimentar outra. É diferente do profissional que já usa, que já tem uma quantidade X, que já sabe quanto vai usar. Então isso é uma coisa bastante importante. É poder comprar de uma em uma. Então essas medidas 2.000 e 1.200 nós vendemos unitária. A medida de 1.000, 1.500 e 1.800, que são outras 3 medidas na cutelaria, a gente vende fracionado de 3 peças. Então, é uma maneira que a gente tentou fazer para poder ajudar, e isso tem ajudado muita gente que está iniciando a poder adquirir as lixas e não ter um valor exorbitante no custo. Então, é assim que funciona a parte de conversão, tá? E falando ainda sobre conversão de lixa, vou esclarecer aquela dúvida mais típica: por que uma lixa estoura? Tá? Primeiro, assim, a lixa ela dá sinal que ela vai estourar, viu? Geralmente a grande maioria dessas lixas elas dão sinal, elas começam a fazer aquele tec, 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 pum. E aí eu sempre digo assim, se ela começar com o tec, 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 sai fora da lixadeira que ela vai estourar. Quando a lixa estoura nova ainda, que eu digo assim, mal colocou na máquina e a lixa estourou, ela tem 2 motivos. Ou ela está extremamente tensionada na máquina e o ponto mais frágil dela é a emenda. Então, esse tensionamento excessivo ou a força demais nela vai fazer com que a lixa estoure, porque ela não aguenta. Eu sempre digo assim, uma lixa aguenta mais ou menos em torno, uma lixa de costado de poliéster, ela não tem para onde ceder. É diferente de uma lixa de costado flexível que vai conseguir expandir. Ela não vai expandir, tanto essa lixa quanto a lixa de surface ali, a lixa de manta abrasiva, ela não vai expandir. Então, qual é o ponto mais frágil dela? Onde ela foi emendada. Então, ela vai estourar se ela estiver muito tensionada. E uma coisa importante é o quê? Colocou ela na máquina, ela ficou extremamente tensionada, tu desligou a máquina e deixou a máquina tensionada, quando for ligar de novo, ela sofreu aquele tensionamento o tempo todo. Então assim, a gente, desliguem a máquina, aflocha a lixa, deixa a lixa solta, não deixa ela tensionada na máquina. Eu sempre falo isso aí porque aí tu vai colocar, vai ligar no outro dia, eu trabalhei metade da vida útil dela, fui usar e a lixa estourou, mas a máquina ficou lá com a lixa tensionada, então não é legal, porque acaba estourando a emenda. Segundo ponto, mesa de integrais, volto a falar. Aquele rolete é fininho, levanta a emenda. E aí o que acontece? Ó, essa aqui é uma lixa de costado de poliéster. O rolete é mais ou menos isso aqui, vai levantar as laterais. Então, produto correto, aplicação correta para lixa. Costado semiflexível, processo de contorno, não vai fazer, vai entrar, vai fazer um processo de afiação com uma lixa muito rígida, vai pegar a ponta, vai levantar, a lixa vai fazer isso aqui, ela vai estourar. Então, alguns tópicos que eu marco bastante, porque tensionamento excessivo, aplicação correta, isso faz com que, se não tiver certinho, a lixa estoura. E tem sim problema de conversão, tá? Não vou isentar um problema de conversão, porque a gente faz lixa uma a uma, acabei de falar para vocês, é feito esticamento, prensagem, aspiração, tudo isso é feito dentro da empresa. E se houver uma falha num processo desses, pode estourar a lixa sim. E aí entra um problema de conversão. Então assim, ó, tem o problema de conversão, mandou pra gente, a gente abre um laudo, verifica se houve esse problema, a gente troca a lixa sem problema nenhum pro cliente. Mas a gente também verifica se não houve um problema de aplicação. Tá? E eu digo aplicação porque envolve, quando eu falo estourar lixa, envolve segurança. E isso antes de mais nada, antes de trocar uma lixa, antes do custo, a primeira coisa que a gente pede cuida da questão de segurança. Então a lixa dificilmente vai acontecer um acidente tão grave, mas pode acontecer de dar uma lanhada no rosto, de bater no olho, de atingir uma vista. Então vale aquela questão, EPI, óculos, luva, avental. Eu sei que é muito difícil na cutelaria trabalhar com a lixa, trabalhar com a luva, então não vou bater muito. Eu, como promotora técnica, tenho que dizer que o pessoal tem que usar EPI, tem que usar luva, mas às vezes é difícil, porque eu sei que a luva puxa e aí pode levar a mão e pode ser até pior para um acidente de trabalho. Mas óculos e avental protege bastante nessa questão de estourar e voltar contra o corpo. Tá? Então, eu acho que essas são as principais causas por que estoura uma lixa, falar sobre a questão de emenda e tudo mais. Uma coisa também importante, porque também estoura a lixa, é o aquecimento. Quando trabalha na mesa flat, se vocês forem observar ali, vai ter o quê? A lixa, a emenda, né? O aço e aço.
que vai acontecer? Vai produzir um calor muito grande mesmo. Então, esse mylar aqui tem situações de calor que chega a derreter quase a fita. Então, esse é um dos motivos também porque acaba abrindo uma lixa, porque às vezes o calor derrete. Então, eu sempre digo o seguinte, quem consegue adaptar ali uma chapinha com uma manta grafitada, o que a manta grafitada é? É parece uma lixinha de grafite, eu não trouxe ela para mostrar, mas ela é depois pode me pedir fotos e tudo mais que eu mando. Ela é um pedacinho parece uma lixa, só que toda de grafite, e ela é colada numa chapinha que vai adaptar da mesa flat. Tem gente que cola direto na mesa flat, ajuda nesse processo do quê? De bater a emenda, ajuda no processo de refrigeração, porque o grafite, assim como o grafite de porta, ele acaba agindo no processo de lubrificação, então acaba resfriando e evita o impacto de bater. Principalmente na questão de aquecimento, quando a gente fala de lixa rígida, e na lixa flexível, que marca ali, né? Que fica marcando a emenda ali na mesa flat. Então, é legal trabalhar, botar uma manta. Tem gente assim, que não tem um problema de aquecimento, mas tem um problema de bater a emenda. Então, aí eu recomendo colocar um corinho ali, que daí evita o impacto com a emenda. Tá? Então, são situações, esse é um dos outros motivos que estoura uma lixa, que é o aquecimento do mylar, porque é o ponto mais frágil mesmo. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo, então, aqui sobre abrasivos com a Patrícia, da JP. Espero que esse vídeo seja útil para vocês, muitas informações, né? Agradeço a Patrícia, novamente, por estar passando essas informações, disponibilizando esse tempo, né, para nós aqui. Esse foi então um assunto sobre costados e emendas de lixas, né? É muito interessante e muito importante, né, pessoal? Todas as informações sobre abrasivos, segurança também, que a Patrícia ressaltou, que é muito importante, né? Que não adianta só ter uma lixa boa, equipamento bom e a gente descuidar da parte de segurança. Então, focar qualidade de material, qualidade de equipamento, né? E uma coisa também que eu vejo, que não é só ter uma lixa boa, né? O equipamento também tem que estar bem reguladinho, né? Tem que estar bem certinho. Eu sempre digo assim, onde tem aquela mesa, tem que cuidar, ver se ela não tá, quando tira a mesa, se ela não ficou empinada para puxar a lixa para trás. Isso. Um equipamento bom, uma velocidade adequada. Então, tudo isso faz com que aumente a vida útil da lixa. Eu não falei sobre a armazenagem, mas assim, a lixa tem que estar em lugar seco, ela não pode estar exposta na umidade, nem no chão, porque isso vai afetar o costado vai passar para a cola. Uma coisa importante, o tempo de emenda. Às vezes o pessoal pergunta quanto tempo dura uma emenda. Não é a emenda que dura, é a cola. Então a gente obedece o prazo de validade da cola, que é em torno de 18 meses, tá? Como houve um processo de tratamento na cola, foi utilizado o catalisador, eu recomendo ser utilizada uma lixa dentro do prazo de 1 ano. Se tiver em boa situação de armazenagem, porque às vezes o pessoal acaba deixando na parede, dependendo do lugar, aqui no sul é um horror, porque tem bastante umidade e tudo mais, então isso afeta diretamente a cola. Então não é a lixa o problema é a emenda. A lixa por si só aguenta 3 anos o grão dela ali tranquilo, se tiver em boa condição de armazenagem. O problema é as emendas dela, as emendas a cola não aguenta. Tá? Então esse é a questão da armazenagem. E o cuidado, segurança, usa óculos, usa avental, sabe? É aquela coisa, o mais importante dentro da cutelaria é a pessoa. Sem a pessoa não tem facas, não tem nada. Então tem que cuidar, integridade física. Então um grão de lixa, daqui a pouco um grão muito grosso que cai dentro do olho, nossa, pode prejudicar uma vista. Então, principalmente a lixa nova, né? Quando tem um grão grande, quando você começa o primeiro trabalho, você voa pedaço de grão de lixa para tudo que é lado. Sim, né? Gente, usa máscara, tem a questão da sílica do produto, do grão. Então, assim, aquilo ali, num curto espaço de tempo, talvez não vai fazer mal, mas ao longo do tempo vai. Então, assim, tem essa questão de respirar aquele grão, não é legal. Então, usa máscara, pode ser, não tem uma máscara grandona, não precisa, pode ser uma P3, essas máscaras descartáveis, PFF. Que encontra mais fácil, né? Que são 3 filtros. Outra coisa que eu vou falar assim, às vezes o pessoal pergunta, o que é a diferença da PF1, PF2, PF3? É a quantidade de filtros de proteção. A PFF3, que é o que eu indico, ela tem 3 filtros de proteção. Então, para a poeira abrasiva, ela vai ser melhor do que... Mas isso não quer dizer que uma P2, uma P1 não vai... Já vai ajudar. Eu acho que qualquer máscara sempre vai ajudar. Tá? Então, vai depender das condições de cada pessoa. Mas use uma máscara, use um óculos. Se usa o óculos de grau, procura usar um óculos de sobrepor.
Tem Sim. os óculos de sobrepor. Use uma boa luva na forja, por favor, não queime as mãos. Queimar as mãos. A gente tem luva hoje, a gente trabalha mesmo com luva com manta dentro, manta térmica dentro, com fio de Kevlar. Interessante, né? A JP também tem EPIs, né? Tem. A gente tem uma linha de EPI. Eu trabalho com a linha básica de EPI, mas com uma linha básica de qualidade. Então, luva de forjador, a gente vende muito luva para forjaria e para fundição, que é a mesma luva que eu vendo para os forjadores na cutelaria. É uma luva amarela e uma azul, uma até 500. Eu uso essa. Provavelmente o pessoal já tem visto nos vídeos. É uma até 500 graus, que é a amarela, e até 300 graus, que é a azul. Isso. Então ela tem fio de Kevlar, ela aguenta. Então são assim, são coisas. Avental, tem um cara legal que é o Juliano Dresch. O Juliano da Dresch, então ele tem um avental super bom de ali. Cor, né? Pega uma quantidade. Claro, pra mim é um avental daqueles vai até os pés, mas pra ti, né, Gilson, tapa. Mas ele faz até, ele corta, pode fazer sua medida sem problema então e além tem o logo, né, que ele faz o logo. Então assim, essa questão assim é boa sempre cuidar, porque o investimento em IPI é muito melhor do que o investimento em qualquer outro maquinário e qualquer outro consumível. É investir em IPI porque tu tá investindo na tua vida. Então eu acho isso bastante importante, bato bastante nisso. Uma coisa que o pessoal não dá bola, protetor solar. Sabe, assim, protetor solar, a gente fala protetor solar associado à praia, não. Protetor solar, ele é para filtro de proteção contra o calor. Então, quem tiver condições, tem em casa algum, não precisa necessariamente ser um de EPI, mas passa na mão embaixo antes de botar a luva, passa no rosto, porque vocês vão estar exposto à forja, vão estar exposto ao calor, e aquela queimadura causa dano sim à pele. Então, cuida dessa questão do creme. Tem outras, tem aquelas luvas mecânicas, os Luvex, quem tem condições de poder adquirir, tudo isso é útil. Ele cria uma película mecânica na mão ali, uma proteção mecânica, né? E facilita para evitar corte e tudo mais, sabe? A rachadura na mão e descascar. Às vezes o pessoal acha que é um pouco de... não precisa. Muito precisismo. Não precisa. Mas eu acho importante ressaltar porque tem produtos. Abafador... Sim. É que muitas pessoas, é interessante falar sobre isso, que muitas pessoas pensam, mas aquela luva é muito desconfortável. Tá, mas tem outras opções, né? Tem muita variedade hoje. Tem luva de vaqueta, que é super confortável para trabalho manual. Tem a luva mista, que ela é com raspa e vaqueta. Então, opções de luva tem bastante. Tem as luvas multitato, para quem faz processo mais... Então, luvas tem bastante. Abafador também é uma coisa legal. Não esqueçam, os abafadores. Tem muita variedade também. Não gosto de um abafador tão grande. Pega um protetor auricular bom. Hoje os protetores de silicone, dá para higienizar e tudo mais. Sim. Óculos dá para higienizar. Então, como é só a pessoa que vai usar, não vai ser compartilhado, então é só higienizar. Então, sabe, tem bastante, mas cuidem dessa questão do EPI, mantenham o EPI em dia, que é uma coisa fundamental. Show de bola. Olha, ó, rico de informações, pessoal. Muitas dicas aí para vocês. Patrícia, novamente, muito obrigado. Obrigada, Gilson. Tá aparecendo aí na tela o contato da JP Abrasivos, da Patrícia. Entre em contato, qualquer dúvida sobre lixas, EPIs, tá? O pessoal tá lá à disposição para ajudar vocês. Deixe seu like aí, que não é inscrito, se inscreva, compartilhe nos seus grupos aí de cutelaria para essas informações serem difundidas para o máximo possível de pessoas. Um abraço e até o próximo vídeo.